Cartão de crédito e cheque especial usados como se fossem extensão do orçamento doméstico. Famílias super endividadas e problemas financeiros que parecem não ter fim. O governo vem anunciando medidas para tentar minimizar o endividamento dessas pessoas, especialmente com estas duas linhas de crédito. Mas será que esse é o caminho certo? Com a gente no programa desta semana, dois especialistas na área que vão nos ajudar a responder estas e outras questões. Rogério Silva, professor, diretor da Faculdade de Direito aqui da UPF, também coordenador do Balcão do Consumidor, e o professor Julcemar Zilli, professor de Economia, também aqui da Universidade de Passo Fundo. Sejam todos bem-vindos. Hoje um programa especial com dois convidados, mas é porque o tema merece mais tempo para que vocês possam falar. Professor Rogério, estamos falando aí já faz um tempo de famílias super endividadas. Como é que está esse nível de endividamento da família brasileira? Zumara, esse tema superendividamento, ele começa a ser pesquisado com mais intensidade no Brasil a partir de 2004. E quem faz esse trabalho pioneiro é a professora Cláudia Lima Marques, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, que é o principal nome brasileiro e um dos principais nomes internacionais na defesa do consumidor. Já naquela época, uma pesquisa feita em conjunto URGS e Defensoria Pública mostravam os primeiros sinais e alertavam para a situação de endividamento, no caso específico ali na região de Porto Alegre, mas também começou a se chamar a atenção desse tema superendividamento. Bom, de lá para cá, o professor Julcemar acompanha também isso com bastante intensidade, sabe que nós tivemos uma farra de crédito, né? Durante um período, o crédito foi muito estimulado. Não que seja problema o crédito, as pessoas precisam do crédito para comprar seus produtos, seus serviços, realizar seus sonhos. O problema é quando elas perdem o controle. E isso passou a ser intensificado, né? Nós tivemos um período muito forte, até mais ou menos 2014, eu acho, aí, né, Julcemar? Até 2014. 2014 a gente tinha uma farra de crédito, você não precisava comprovar a renda, você entrava, era muito comum, né, as pessoas entrar numa loja sem nada e sair com um carro financiado em 70, 80, 90 Pagando uma vezes. parcelinha de, às vezes, Pagando R$1.000, uma parcela, R$100. né, uma parcela pequena, mas com um carnê gigantesco e, obviamente, pois o professor Julcemar pode explicar melhor, um juro considerável. Mas, enfim, a economia estava surfando muito bem. De 2015 para cá, com a crise econômica, isso fica mais acentuado. Bom, a pesquisa do superendividamento, ela leva em conta o fato das pessoas terem uma dívida. Todos nós temos mais de uma. Pois é, eu queria explicar qual é a diferença entre o endividamento e o superendividamento. Existe um limite para uma pessoa estar superendividada, por exemplo? É quando a pessoa perde o controle, né, Julcemar? Isso, até para justificar, né, você fala-se em torno de 25% a 30% da tua renda comprometida. A partir do momento que você compromete mais do que esse percentual, você já começa a ser uma pessoa com capacidade de pagamento um pouco menor. Então, a tua chance de ficar super endividada acaba aumentando. Então, se usa esse percentual acima de 30%, já dá para considerar uma pessoa super endividada. Por quê? Porque ela está usando, ela tem só 2/3 da sua renda para fazer todas as compras, pagar todas as suas, os seus boletos, suas parcelas, sendo que 1/3 disso já fica especificamente para pagamento de dívidas já feitas. Então essas pessoas acabam sendo chamadas de superendividadas. E o superendividado ele perde completamente o controle, né, Julcemar? Ele está acima desses 30%, ele consome todo o limite do salário, da renda dele, não tem mais possibilidade de fazer nenhum tipo de operação, de compra, porque ele realmente não consegue mais dar conta daquilo, né? Ou seja, ele deve muito mais do que ele ganha, né? E aí ele faz do cartão de crédito e o cheque especial uma extensão do seu salário e aí vira uma bola de neve que não tem jeito. Porque, até para complementar antes do que o Rogério estava comentando, de super endividado ele se torna inadimplente, né? Ou seja, ele começa a não pagar as suas dívidas. Aí ele se torna inadimplente. E uma das maneiras que ele acaba usando é fazendo essa extensão do cartão de crédito, do cheque especial, para tentar obter uma renda extra
e conseguir fazer as suas compras, fazer os pagamentos que estão atrasados, pagar água, luz, telefone, enfim. Porém, esse tipo de utilização de crédito, ele é extremamente nocivo à organização financeira familiar. Por quê? Porque nós estamos falando de uma taxa de juros alta, e alta que eu estou dizendo é acima de 300%. Nós temos cartão de crédito acima de 350%. Nós temos o juro sobre o limite do cheque especial acima de 324% ao ano. Então, a partir do momento que você começa a utilizar essa forma de crédito como uma extensão do teu salário, a chance de você ficar cada vez mais endividado e automaticamente se tornar inadimplente aumenta muito. E isso nós percebemos exatamente naquele período que nós tivemos uma abundância de crédito e uma análise de crédito muito menos coerente, né? Ou seja, qualquer pessoa, ou na maior parte das vezes, você conseguia um dinheiro emprestado. E esse dinheiro emprestado, ele era utilizado exatamente para sanar as demandas que estavam reprimidas. Só que a gente, infelizmente, o povo brasileiro, ele não sabe, ele não conhece, ele não consegue viver com um recurso em abundância. Né? É até incoerente falar isso, mas infelizmente é isso. Por quê? Porque a partir do momento que você fornece crédito, que as pessoas têm recursos disponíveis, como elas têm uma demanda que é reprimida, elas começam a gastar. E essa gastança, entre aspas, ela começa a gerar esse superendividamento que leva a a inadimplência e automaticamente o nome fica sujo nos bancos de crédito, né? O banco começa a restringir algumas linhas de crédito para você, as tuas compras no mercado ou nas lojas começam a ficar um pouco mais restritivas. Então, tudo isso faz com que as pessoas acabem, para tentar amenizar esse problema, usando o crédito do cartão e do cheque especial muito mais como caro, uma extensão. E como é que o balcão do consumidor percebe esse nível de endividamento? Quero dizer o seguinte, Rogério, as pessoas, quando chegam lá no limite, não tem mais solução, buscam no balcão um auxílio para orientar como fazer? Buscam. Zumara, até voltando, a gente fez 2 pesquisas, o Jucimar até coordenou uma em parceria com o Balcão, e tinha um dado lá da pesquisa, acho que o Jucimar vai lembrar, que dizia assim, quem é que sabe o juro mínimo do cartão de crédito? Era assim, 75% dos pesquisados não tinha a menor noção. Não tinha a menor noção. Bom, as pessoas, obviamente, elas nos procuram para tentar fazer um acordo extrajudicial e fazer uma renegociação. Bom, é óbvio que a gente está lá para fazer isso e a gente tenta fazer, mas tem situações que são quase impossíveis de você fazer uma renegociação. Tamanho é a situação de endividamento que as pessoas têm. E aí tu teria que chamar todos os credores, tentar fazer uma renegociação, ver o que eles aceitam, como é que poderia ser feito um novo parcelamento. Mas só que isso também vai incidir juros. Sempre vai incidir juros. Então, se criou ao longo desses anos uma cultura no Brasil, Jucimar sabe bem disso, de que o crédito é em abundância para todo mundo. Não havia uma análise mais criteriosa, o que já hoje os bancos mudaram completamente o comportamento. E nós tem uma empresa no Brasil que ela fez, agora ela mudou também o marketing, que lembram que ela dizia assim, crédito para negativados. É óbvio que isso vai custar ainda mais caro, porque se você já está negativado e vai buscar um crédito ali, o risco, Jucimar, nós falávamos isso antes de começar o programa, o risco é muito maior de inadimplência. E alguém vai ter que pagar essa conta. A taxa de juros aumenta cada vez mais. Aumenta cada vez mais, então você só vai fazer. E isso, às vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim, eu fui lá no banco ou na loja tal, não quiseram me vender. Pode? Pode. Porque eu analiso a capacidade de crédito para quem eu vou conceder crédito. Sim. Agora, o que acontece com o brasileiro que, como você falou, a pesquisa identificou aí, que as pessoas não sabem o juro do cheque especial ou do cartão de crédito? As pessoas não querem saber ou é uma falta de educação financeira? Ou o que falta para o brasileiro? Eu acho que está mais
pelo lado da falta de educação financeira. Eu acho que as pessoas elas precisam ter muito mais clareza do que é fazer uma compra, do que é fazer uma compra parcelada, de como se calcula juros, né? Qual é o efeito que os juros causa no valor que você pagou inicialmente ou que você poderia pagar inicialmente, uma análise de qual é o tempo que você vai levar para você pagar esse recurso, né? E isso tudo não é de uma hora para outra que a gente aprende. Isso se forma, se molda lá no caráter, lá no início, quando as pessoas estão lá no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental, porque a partir daquele momento, essas crianças aprendendo a pelo menos ter a ideia de valor do dinheiro, de juros, de valor futuro, de valor presente, isso começa de em casa parcelas, também, né, professor? Isso tudo acaba melhorando o entendimento. Mas aí ocorre exatamente o que está acontecendo hoje com a questão ambiental. As crianças cobram dos pais em casa. Só, pai, não joga o lixo na rua. Ó, mãe, não faz isso. A partir do momento que essas crianças tiverem essa educação ambiental nas escolas, isso acaba indo para casa. Ou seja, em torno de 5, 6, 10 anos, ou pegando um ciclo completo, 16 anos, nós vamos ter pessoas muito mais maduras para cuidar do seu dinheiro, para saber quando uma taxa de juros é alta ou é baixa, se deve ou não fazer um investimento, se precisa ou não fazer o investimento. Então, isso me parece que não é de uma hora para outra, é uma construção que a gente precisa. E no meu ponto de vista, uma das alternativas é começar direto por aí. Mexer especificamente na taxa de juros, limitar o crédito, isso ajuda, ameniza. Mas a partir do momento que a economia surfa um novo momento de abundância econômica, o problema volta. As pessoas vão às compras. Elas vão às compras. Isso tem a ver também com o fato de que nós, na maior parte das vezes, nós vivemos sob demanda reprimida. A gente quer comprar um carro novo. Ah, não dava. A partir do momento que libera o crédito, nós vamos comprar. Liberado. Eu estou numa casa, mas a partir do momento que se libera um crédito para imóveis, eu vou pegar dinheiro e vou trocar de casa. Então isso acontece bastante, precisando ou não precisando. Então isso só vai mudar a partir do momento que essa cultura de educação financeira vier lá de baixo. Pelo menos é o ponto de vista meu. Eu acho que o Juscelmar toca numa questão do direito ambiental que é importante a gente trazer de volta, Zumara. Porque assim, no direito ambiental, claro que isso foi construído ao longo de décadas, a gente sabe que hoje existe uma pressão, né, e existe um olhar diferenciado. Por exemplo, essa questão agora do plástico dos canudinhos. Né? Agora, para todo mundo, né? E todo mundo, assim, as pessoas viram e tem uma nova lei, enfim, e ficou ambientalmente completamente errado isso aí, e é verdade. No direito do consumidor a gente não tem isso. A gente não tem. O Código tem 28 anos e fala lá em educação para o consumo. O que foi feito até hoje? Nada. Educação financeira, o que foi feito? Muito pouco. Tem um programa nacional agora que está tentando. Né? Acho que tem alguns municípios também que estão tentando incluir isso na grade curricular. Mas é mínimo, né? Mínimo. Por quê? Porque existe uma pressão para o consumo, né? E isso é normal. Isso é absolutamente normal. Existe o desejo das pessoas, tá? Que também é normal. Mas se nós não tivermos essa informação, essa educação e que leva tempo, ou seja, nós estamos, em relação ao direito ambiental, que ainda tem muita coisa para fazer, na área do consumidor, olha, nós estamos vivendo um retrocesso. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, mas no segundo bloco a gente faz um intervalinho e volta em seguida. Com
consumo e endividamento na pauta do Estúdio 4 dessa semana. Rogério, estava falando de educação financeira. A gente tem um código do consumidor que ele é perfeito, assim, ele é elogiado, não é? Mas falta implementar algumas coisas e a questão da educação é uma delas. O que falta, na verdade, para essa implementação? Vontade política. Vontade política, Zumara. Vamos lá. E aí falta tudo, né? Falta tudo, né? Falta tudo, né, Jucimar? Porque aí você pega, esse código tem 28 anos, o Brasil tem 5.500 municípios por aí, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios. Quantos PROCONs tem? Em torno de 80. Quantos desses são PROCONs realmente? Não mais do que 10. Não mais do que 10. Então você pega de 497 municípios, de mais de 10 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, ou seja, um país, e você não tem estrutura nenhuma. E aí, como existe o bom fornecedor, existe o mau fornecedor. Né? Quando você não tem o controle, não adianta criar leis, a gente está saturado no Brasil. Agora tem que ter fiscalização, né? Tem que ter um órgão que realmente possa fazer esses programas e que possa dar esse acompanhamento efetivo com aquilo que estabelece a lei. Uhum. A gente vê também assim, ó, olha, o cartão de crédito com 300% ao ano não é juros abusivo? Sem o judiciário tomar uma atitude em relação a isso, não é juros abusivo isso. Quem é que vai dizer que isso é juros abusivo? Eu sei que a gente está numa economia de mercado, né, absolutamente normal, mas alguma coisa está errada. Né? No Brasil a gente paga as coisas excessivamente caras. E aí falta de novo, né, a pesquisa, a concorrência. A concorrência, já fizemos programa aqui mesmo, né, Jucimar, para falar sobre isso, né? A concorrência, o pesquisar, o verificar com detalhes se você, né, precisa comprar aquilo ou não, qual é o melhor momento. Uhum. Então é muito complexo. Assim, a gente falar aqui na teoria é relativamente fácil, mas na prática, e o cidadão ele tem o desejo de comprar, não é o não consumir. Pelo contrário, é o consumir. É o consumir consciente. É o consumir. Agora, eu perguntava aqui no intervalo, né, professor Jucimar, bom, mas as empresas não teriam interesse em que o cidadão tivesse uma melhor educação financeira para poder vender e receber? Parece que não, né? Porque tem empresas que se interessam justamente naquele que não paga. Depende. Nós temos situações, né, tem as exceções, que empresas que estimulam que as pessoas estejam em dia com suas dívidas, enfim. Mas tem outras empresas que quanto mais atrasado essas pessoas estejam com seus pagamentos, melhor. Vou dar um exemplo bem claro aqui, a própria fatura do cartão de crédito. Uhum. Quem paga em dia a fatura do cartão de crédito para a administradora do cartão é um péssimo cliente, não é um bom cliente. Agora, quem que é o bom cliente? O bom cliente é aquele que atrasa, né? Porque em cima desse atraso tem essa alíquota de 300, 350, 390% ao ano. Né? Então, tem algumas empresas, sim, que querem ver as pessoas com sua vida financeira um pouco mais organizada. Mas tem umas que realmente fazem exatamente o contrário. Quando a pessoa está endividada, elas fornecem mais uma linha de crédito para elas ficarem mais endividadas ainda. E aí, automaticamente, a pessoa chega a um ponto que não consegue mais dar conta. E por que essa taxa de juros fica tão alta? Exatamente porque essas pessoas que pegaram mais dinheiro emprestado, a chance delas não pagarem aumenta. É risco. Então, a taxa de juros alta que a gente paga hoje é pelo risco da inadimplência daquelas pessoas que não vão conseguir pagar. Né? Então, tu percebe que uma questão acaba alimentando a outra, né? Eu prefiro dar mais crédito para você, porque se você não pagar, as taxas de juros vão aumentar, e aí automaticamente a bola de neve vai chegar um momento que eu posso sentar contigo e renegociar a tua dívida. Você pegou emprestado 1.000, a dívida já está em 5.000, se você me pagar 2.500, está ótimo. Uhum. E eles renegociam a dívida de 2.500, aí o cliente olha e diz, nossa, eu tive um abono aqui, um desconto de 2.500.
Cara, Ele já ganhou, ele né? já ganhou Ele em já cima da ganhou. taxa de juros que ele te cobrou. E isso não se faz, né? Então, tem empresas que estão sim preocupadas com o bom andamento da vida financeira do seu consumidor, do seu cliente, mas tem empresas que não. E essas medidas que o governo anunciou, primeiro com o cartão de crédito ano passado e agora com o cheque especial, você acha que resolve de alguma forma a situação do consumidor que está endividado com essas duas linhas? A Febraban, né, a Federação dos Bancos, ela salientou, né, a importância dessa nova regra com relação ao limite do cheque especial, que era exatamente para que as pessoas começassem a utilizar de forma racional, de forma consciente, o crédito ou o limite disponível no cheque especial, né? Porque hoje, e olha que não é tanto, hein? Nós estamos falando de em torno de, no máximo, 2% das compras hoje no Brasil, elas são realizadas com o cheque especial, o cheque, né? Claro que em termos monetários isso dá em torno de 10 bilhões, se eu não estou enganado. Não é muita coisa. Mas essas pessoas acabam ainda utilizando o cheque especial como uma forma de extensão. Quais foram as regras que mudaram, né? Bom, agora, então, a partir do momento que você... primeira regra, se você entrar no cheque especial, já vem um SMS, um WhatsApp, uma mensagem, um e-mail para você avisando que você entrou no cheque especial. Isso é obrigatório. Né? A partir do momento que você entra no cheque especial, se o teu limite superar, o uso do cheque especial superar o teu limite em 15%, dentro de 30 dias, o banco ele vai ser obrigado a te fornecer uma linha de crédito especificamente para pagar o limite do cheque especial. Então nós estamos falando, hoje, o cheque especial, quando você acessa o cheque especial, nós temos uma taxa aí de entre 10% e 12% ao mês, dependendo do banco. Sim. Essas linhas de crédito, a gente já está vendo vários bancos oferecer, porque essa regra iniciou agora no dia 1º de julho, então já tem alguns dias aí, e já tem bancos oferecendo essas linhas de crédito que estão variando entre 1,5% e 1,8% ao mês. Bem menor. Bem mais acessível. Bem menor. Porém, são linhas que vão parcelar, ou você vai utilizar para parcelar o dinheiro que você está usando do cheque especial. Porém, o banco tem duas alternativas. Ele pode manter o limite atual do cliente, que aí, no meu ponto de vista, é extremamente preocupante, porque perigoso, porque eu posso o teu usar limite continua e você vai pagando e vai fazendo vai. dívida para pagar o teu limite. Ou o banco pode negociar o limite e reduzir ele, pelo menos até você pagar essa dívida e depois... Que seria, né? Que para mim é muito mais razoável. eficiente, né? E é o cliente, é a pessoa que está usando o cheque especial, que aceita ou não essa proposta. Ela pode continuar devendo e pagar só o juro Ela no pode fim do continuar mês. devendo. O banco vai ser obrigado de 30 em 30 dias a oferecer uma nova proposta para ele, mas ele aceita quando ele achar interessante. Então, qual que é a percepção? Ajuda a se reduzir o limite do cheque especial do cliente até ele voltar a ficar totalmente adimplente. Mas, se o limite continuar o mesmo, a chance de nós mantermos essa ideia de eu estou te dando dinheiro para você ficar mais endividado, para você gastar mais, para você gastar mais, para você ficar mais endividado, essa bola de neve que na verdade, é exatamente o contrário do que a Febraban pressupõe, né, que seria para usar o dinheiro com raciocínio, com lógica, a gente vai fazer exatamente o contrário, caso esse limite não seja imposto. E aí, professor Rogério, qual é a dica para o consumidor não entrar numa armadilha? Bom, Zumara, a primeira coisa assim, que esse consumidor tem que fazer, se ele tiver cartão de crédito, ele tem que evitar entrar no rotativo do cartão de crédito. Porque fazer um financiamento e pagar juros dentro de uma possibilidade é normal, né, Jusimar? Sim. É absolutamente normal. O problema é que quando ele perde esse controle, ele passa a trabalhar só para pagar juros. Né? E até para não deixar o cartão de crédito como um vilão, o cartão de crédito é uma ótima forma bem usado, sem de problemas. nós controlarmos
o que a gente chama nas ciências gerenciais de fluxo de caixa. Por quê? Porque lá vai ter o teu pagamento que tu fez no mês e todas as compras que você fez. Então vem detalhado, passo por passo. Se você tiver esse controle, né, é uma forma extremamente interessante, rápida, de você fazer as suas compras. Então, nós não estamos falando mal do cartão, nós estamos falando mal da utilização incorreta do crédito, principalmente do crédito rotativo, que aí entra numa taxa de juros elevada. E aí, assim, quando você perde esse controle que só está pagando juros sobre juros, juros sobre juros, veja só, para quem que fica esse dinheiro? Ele não fica no comércio, ele não fica com o fornecedor, você não pode comprar um produto novo. A grande verdade é que os juros, quem é que ganha nesse país com juros? Bancos e operadoras de cartão. Não tem problema de usar o cartão de crédito. Não, nenhum problema. Mas a gente... E até o cheque especial, né, Rogério? A gente se depara, claro, nenhum, né? A gente já se deparou com situações de pessoas com 14 cartões. Vem cá, eu tenho um e para dar conta do controle desse um já é complicado, né? Então, essa facilidade de cartão aqui, cartão ali, as pessoas perdem realmente o controle. E aí você vai trabalhar para pagar juros. Volto a dizer, não tem problema de você fazer um financiamento e pagar juros numa determinada operação. Nenhum problema. Isso, a economia funciona assim. O problema é o descontrole e aí a falta de cuidado. Muitas vezes as pessoas não percebem, elas dão esse cartão para um filho, para um neto, para não sei quem. E isso vai tomando uma extensão gigantesca. E, claro, quem se aproveita disso é quem cobra essa taxa vergonhosa de juros no Brasil. Bom, professor Josemar, rapidamente, assim, um minutinho, qual é a dica para quem está ali numa confusão financeira? O que faz? O que paga primeiro? Como é que resolve essa situação? Uma dica de economista aí. A primeira é analisar qual tem a taxa de juros maior e atuar inicialmente na dívida que apresenta uma taxa de juros mais elevada, porque realmente essa é que está tirando poder de compra significativo, né? A segunda dica é renegociar. Nós temos vários bancos, inclusive propagandas na televisão de bancos que estão renegociando as dívidas, né? Então, se você tem uma dívida e não está conseguindo pagar, procura as instituições financeiras, procura as lojas, as empresas aonde você está devendo, porque essas empresas também, na maior parte das vezes, elas querem ter você como um cliente adimplente, claro, né? Elas não querem limitar as vendas dessa loja ao cliente. Então, basta você procurar essas lojas e buscar renegociar. Renegociar é a dica. E a terceira sempre que você for pegar dinheiro emprestado ou usar o limite de cartão de crédito ou cheque especial, pesquisa. Sim. Pesquisa. Juro, é um serviço. É a mesma coisa que se fosse um produto. Então, quando eu vou comprar leite, eu pesquiso qual é o preço do leite. Quando eu vou pegar um empréstimo, eu vou pesquisar qual é a taxa de juros que cada empréstimo paga. Pesquisa, então, em terceiro plano. Professor Rogério, qual é o consumidor? Pode procurar o balcão para ser orientado? Sim, a gente está sempre à disposição, né? O balcão fica no campus 3 aqui da Universidade de Passo Fundo, também está nos vários campos da região. E que fique bem claro, né, Zumar? Nós não somos contra o crédito, né? A gente é a favor do crédito. A gente é contra os juros que são cobrados, de novo, né, de forma exorbitante no Brasil. Mas o crédito é bom, é positivo, todos nós usamos crédito e a economia se move assim mesmo. De forma consciente. Tá certo, então. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos ficando por aqui, mas se você quer rever este conteúdo, vai lá no canal do YouTube da UPF TV, no endereço que aparece na sua tela e reveja este e outros programas. Até a próxima semana.